Pode se assentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Vato, você pode ficar aí. Aleluias. O tema dessa noite que o Senhor colocou no meu coração é como Davi venceu a ansiedade e a depressão no Senhor. A gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui nessa noite. A gente vai descobrir como o homem ungido do Senhor, ele venceu a depressão. Obrigado. E o texto base que a gente vai usar está em Salmos, capítulo 42, versículo 5. Por favor. Aleluia. Salmos 42, 5 diz: por que está assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angústia dentro de mim? Deposita a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, e Ele é o meu Salvador. Aleluias, glória a Deus. Então, como Davi, ele venceu a depressão. Para a gente entrar dentro desse tema, dentro dessa palavra, Davi era uma pessoa como eu e você. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, muitas vezes como eu e você. Mas qual era a forma que Davi se relacionava então com o Pai, diante de uma tentativa de os seus sonhos, os seus propósitos que o Senhor tinha para a vida dele ser frustrado? Davi, ele sempre recorria ao Senhor. Davi nunca se esqueceu de quem ele era e de quem ele é no Senhor. É isso que nós precisamos ter dentro do nosso coração, quem nós somos no Senhor. Fora do Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não realizamos nada. Fora do Senhor nós nunca conquistaremos nada. Só que Satanás, ele usa essa depressão para tentar nos aprisionar, roubar, matar sonhos, propósitos, te definhar e te mostrar que você é uma pessoa sem valor. Mas a palavra do Senhor é contrário a tudo isso. Nós estamos no mês que estamos lutando contra o quê? A depressão. E a gente vai dentro da palavra do Senhor, ver como o Senhor, através da sua palavra, nos livra de toda essa armadilha. Eu estava estudando em casa e eu fui pesquisar, e o primeiro tópico que o diabo faz, ele faz assim: o diabo, ele usa a depressão para distorcer a nossa identidade com o Senhor. É por isso que Davi nesse salmo fala: por que está tão abatida a minha alma? E quantas vezes nós nos encontramos abatidos por coisas e por circunstâncias. Mas a sua palavra está dizendo que o diabo, ele usa dessa estratégia para te colocar no seu canto, no seu lugar, e eliminar suas forças, roubar o teu propósito, roubar a tua alegria, roubar a tua comunhão com Deus e com toda a tua família, com toda a tua casa. Ele rouba, ele te divide dos seus amigos. Por quê? Porque ele te faz esquecer de quem você é. Por isso Satanás, ele tenta, sabe o quê? É roubar a nossa identidade. A primeira coisa que Satanás, ele faz quando ele pega essa palavra depressão, ele vem roubar a nossa identidade. Nós já não percebemos quem nós somos diante do Senhor. O nosso mundo não fica mais colorido.
O nosso mundo passa a ser escuro. Por falta do quê? Por falta de recorrermos à palavra do nosso Senhor. Eu coloquei assim: a pessoa começa a acreditar que ela não tem mais valor. É a primeira coisa. Então ele vem, ele rouba a nossa identidade e começa a implantar na nossa mente e no nosso coração: para, quem é você para fazer alguma coisa? Mas o que será que diz a palavra do Senhor a respeito disso? Por favor, livro de Isaías 41, versículo 19. Aleluia, Espírito Santo. Livro de Isaías 41, versículo 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, e colocarei junto no ermo o cíprete, e o beto e o pinheiro. Mas o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Muitas vezes é no deserto que o Senhor vai fazer eu e você florescer. É na onde não existe nada que o Senhor vai começar a reconstruir a nossa história novamente. Deserto não é lugar de sequidão, não. Deserto é lugar de encontro. É lá no deserto que o Senhor vai encontrar Davi. É lá no deserto que o Senhor vai, olhar para Davi e falar: eis ali um servo segundo o meu coração. Você vê que Deus, ele leva. Olha, Davi, ele enfrentou perseguições. Davi, ele enfrentou traições, pressões emocionais e espirituais. Quando o Senhor conduz Davi até o deserto, ele passa por quê? Por perseguições. Você vê que a traição começa dentro de sua própria casa. Satanás, então, ele começa o quê? Tentar roubar a identidade de Davi. Satanás, o que ele faz? Ele começa a fazer o quê? Davi desacreditar das promessas do Senhor para a vida dele. É isso que Satanás tenta fazer comigo, é isso que Satanás tenta fazer conosco, igreja. Roubar a nossa identidade, fazer a gente se esquecer quem nós somos em Deus e fazer a gente se esquecer das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Mas a palavra em Isaías está dizendo que o Senhor, ele planta no deserto. Mas em meio ao deserto o Senhor faz florescer aquilo que ele escolheu para ser dele. Sabe qual é a estratégia do inimigo, igreja? É fazer eu e você esquecer quem é Cristo na nossa vida. Esse é o maior papel dele. É fazer com que eu e você esqueçamos aquilo que Cristo fez por nós. A depressão, ela vai nos escravizar, vai nos diminuir ao ponto da gente querer se matar. A gente não se lembra mais da palavra do Senhor, porque Satanás começa a conduzir a gente por um caminho que a gente só consegue enxergar tristeza, perca, solidão. Ninguém jamais me ama, ninguém jamais me compreende, ninguém me valoriza. Por quê? O diabo, ele usa a depressão para isolar. Pessoas deprimidas, gente, se afastam da família, da igreja e dos amigos. Esse é um dos fundamentos de Satanás. Pegar essa palavrinha tão pequena, mas que tem levado tantas vidas aí fora nesse mundo, por não saber recorrer à palavra do Senhor. Davi, nos Salmos 42, o que ele fala para a alma dele? Por que você está tão abatida? E a nossa esperança não está no que eu estou pisando aqui,
no que eu estou segurando aqui na minha mão, nesse microfone. A minha esperança está naquele que criou os céus e a terra, através da sua palavra. É em cima da sua palavra que eu tenho que me basear, em cima da sua palavra que eu tenho que me fortalecer cada dia mais. É Ele que irá prover todas as coisas sobre nós. Ah, igreja. Sabe, o que o diabo faz então? A gente precisa o quê? É reconhecer a realidade da nossa dor. A gente precisa se conhecer no Senhor. Conhecer por onde Satanás ele está entrando, por onde ele está minando a nossa força, por onde ele está reinando. Nós precisamos fazer um autoanálise no Senhor, recorrer ao Senhor. Fala, Senhor, eu não estou tendo força, Senhor, para guerrear, eu não estou tendo força, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor, eu não tenho força, muitas vezes, nem de levantar dessa cama para ir trabalhar, Senhor. Tudo que eu enxergo na minha frente, Senhor, é tristeza, dor e derrota. Esses são os propósitos de Satanás, igreja, para aqueles que não confiam na palavra do Senhor. Para pensar quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas Satanás ele tem o quê? Aprisionado a mente dessas pessoas, tem feito essas pessoas ser cativas desses pensamentos. Você não vê mais o brilho, a alegria, sabe, a leveza de estar na casa do Senhor, de se alegrar na presença do Senhor, de entender quando o Senhor se manifesta, de entender quando o Senhor se chega. A depressão, ela só quer buscar coisas para si mesmo. Nós nos tornamos uma pessoa egoísta, igreja. Satanás faz a gente ser uma pessoa que se acha mais que todo mundo, em cima desse cenário que ele cria sobre nós. Ele nos pega e nos prende. Porque na primeira decepção que você tiver, ou no seu trabalho, ou com pessoas, ou em qualquer coisa, ele te aprisiona dentro do seu quarto e mostra: eu não te falei que você não tinha valor algum? A gente aprendeu dentro aqui da casa do Senhor, na comunidade. A gente cai pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Esses são dois pilares que Satanás ele trabalha fortemente na vida de pessoas orgulhosas e de pessoas que não se submetem de verdade à vontade do Senhor. Eu não estou falando fora da igreja, eu estou falando de pessoas que convivem dentro da casa do Senhor. Porque lá fora ele faz o que quer. A triste realidade é ver pessoas que buscam o Senhor se deparando com esse quadro, por falta de não conhecerem a palavra do Senhor. Mas olha como a graça e a misericórdia do Senhor é tão grande e tão profunda, que diz a palavra do Senhor que em meio à dificuldade Ele vem e nos pega pela mão, nos segura, fala: ei, não tema, porque eu, o seu Deus, estou contigo. Aleluias. Eclesiastes capítulo 4, por favor, versículo 9 até o 10. Sabe, uma das maiores estratégias de Satanás nesses últimos tempos é te isolar. O isolamento é uma estratégia de aprisionamento da mente, dos propósitos e dos sonhos do Senhor para a nossa vida. O que diz então Eclesiastes do 9 ao 10? Melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Portanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer.
Você está vendo como Satanás ele entra na contramão de Deus? Ele te separa, rouba a sua identidade, faz você se tornar uma pessoa desacreditada da vida, faz você perder o seu valor, assim mesmo, te aprisiona, porque ali você não tem força, você está sozinho, jogado. Mas existe alguém tão forte, tão poderoso, que mora dentro de mim, dentro de você, diz a palavra do Senhor, o amigo justo e fiel, o Senhor Espírito Santo. Nós não podemos esquecer do nosso amigo verdadeiro, Senhor Espírito Santo. É isso que Satanás ele tem feito com muitas pessoas nas igrejas. Ele nem olha mais para você. Não, ele não olha. Sabe o que ele faz? Ele mora dentro de mim, de você. Ele nos acompanha de perto. Ele é a estrutura ideal, o conselheiro perfeito, aquela pessoa que você pode confiar, que você pode sim chorar. Fala assim: Espírito Santo, eu estou tão abatido, eu estou tão abatida, eu estou tão cansado, tão cansada de permanecer por esse caminho, Senhor. Minha alma, Senhor, anda atribulada. Davi, no seu momento particular com Deus, no Salmos 42, é essa conversa que Davi está tendo com Deus. Senhor, tantas são as tuas promessas sobre a minha vida. E ele olha para dentro de si mesmo. Ele começa então a se dialogar consigo mesmo. Ei, para com essa frescura, levanta a tua cabeça. Ei, alma, se aquiete, porque eu creio num Deus e na sua palavra. Mas pastor, a realidade que o mundo tem me mostrado é outra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao sistema desse mundo. Deixe o Senhor renovar o seu pensamento, transformar o seu pensamento. Satanás ele atua nessas áreas. O diabo ele usa a depressão para aprisionar na mentira. Ele lança pensamento como que você nunca vai vencer. Você acha que nesse um desses momentos que Davi estava ali andando sozinho pelo aquele deserto, acha que não passou pelo pensamento dele? Será que de fato irá se cumprir a promessa que um dia eu serei rei sobre Israel? Senhor, é tanta luta, é tanta perseguição, e eu só por obedecer a tua palavra eu tenho que me submeter a passar por isso, Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que Deus coloca um amigo, o filho de Saul. Ei, Davi, erga a tua cabeça e dá continuidade naquilo que o Senhor te revelou. Quando Davi estava caindo, tinha alguém que lembrava das promessas do Senhor. O pega pela mão e fala: ei, não desanima, vamos continuar, porque a promessa ela irá se cumprir na nossa vida, queira Satanás ou não. Igreja, essa depressão aí não é brincadeira. Satanás ele tem atuado, ele tem matado muitos filhos de Deus, porque Satanás ele vem tentar roubar o que então? A minha identidade, a minha credibilidade, o meu valor diante do Senhor. Mas olha que a palavra está dizendo. Aleluias. O diabo ele usa a depressão para aprisionar nossa mente. Ele lança pensamento como você nunca vai vencer, que você não é ninguém e que ninguém se importa com você. Deus não te ama e Deus não te escuta. Mas o livro de João capítulo 8, por favor,
versículo 44. O que diz a palavra do Senhor? Livro de João. Aleluia. Vós pertencei ao quê? Ao vosso, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele, não existe verdade nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Esse é o campo que Satanás atua, com as suas mentiras, trazendo uma realidade naquilo que os nossos olhos podem ver, em cima da realidade que os nossos olhos podem ver, nós começamos a perder a esperança de como Deus pode fazer e atuar na nossa vida. Igreja, quantos milagres a gente está recebendo nesse crau, por confiar na palavra do Senhor, por acreditar que o Senhor muda cenário e história. Se você for perguntar para cada um que está fazendo esse curso, pelo menos na minha equipe que a gente está, todo mundo contou um testemunho extraordinário de que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai realizar. Por quê? Nós entendemos como Satanás ele vinha atuando e agindo nas nossas vidas. Por falta de conhecimento da palavra, por falta, de se desenvolver em cima da palavra, Satanás muitas vezes ele rouba propósitos e sonhos, por agirmos sem a direção do nosso Senhor. Um dos cenários que Satanás mais aprisiona a gente é o cenário financeiro. Quando ele rouba a finança de uma família, de uma pessoa, ele escraviza essa pessoa. Sabe por quê? A gente passa a depositar a nossa confiança no Senhor sobre finanças, dinheiro, e não tem nada a ver. Quando você entende quem é o Senhor, que Ele nunca vai atuar em cima de desejos, mas Ele atua em cima de necessidades e propósitos dEle sobre as nossas vidas. Em cima, de princípios tão egocêntricos que a gente se cai, que a gente se perde, de a gente pensar que temos tudo, que podemos tudo, e tudo que o Senhor pede é só para a gente dar continuidade ao seu plano e ao seu propósito sobre a terra. Olha o povo de Israel, gente. O que eles tinham de preocupação era somente obedecer ao Senhor e trabalhar na sua própria terra. E a provisão descia sobre a vida de todos. Nós nos preocupamos com muitas coisas erradas. Quando a gente vai para dentro da palavra do Senhor, a gente entende que, Senhor, eu estava caindo por esse caminho da depressão sem eu saber, eu estava indo por esse processo sem eu perceber. Satanás, ele ri na nossa cara, deboche da nossa cara e a gente muitas vezes pensa que está tudo certo, que está tudo bem. Mas só você, lá no seu secreto, sabe como você está. Nessa noite, sabe que o Senhor está falando e olhando para nós? Eu conheço a sua dor. É isso que o Senhor está falando para nós aqui hoje. Eu sei que você tem passado, que você tem enfrentado. Eu sei como o Satanás ele tem investido contra a tua vida. Mas uma coisa eu te digo, recordando das obras de Deus, por favor, Salmo 77, versículo 11 e 12. Recordo-me dos feitos do Senhor
lembrado estou dos teus milagres de outrora. 12. Penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Igreja, eu não sei você. Eu não sei você, igreja. Mediante uma verdade dessa, alguém que está ali abatido, confuso, mas que encontra o quê? Uma esperança, um recomeço da palavra do Senhor, porque ele vai lembrar dos feitos do Senhor. Ele fala: eu lembro daquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu lembro, Senhor, dos teus milagres, Senhor. Eu lembro de como eu cheguei neste lugar. Eu não sei você, igreja, quando você estuda a palavra, como a palavra fala com você. Mas Davi, ele vai lembrar dos feitos do Senhor. Ele não deixa Satanás contaminar a sua mente. Ele deixa o Senhor limpar e purificar a mente e o coração. Sabe que Deus está falando? Ei, se encha da minha palavra, se encha da minha presença. Eu limpo mente e coração neste lugar. Aleluias. É a palavra, igreja. Nosso maior conselheiro. Nós temos aprendido que na roda de muitos conselheiros sai a boa palavra e a boa direção que vem da parte do Senhor. Falei hoje para a mulher do mar e para a Simone, né, Simone, na feira, né? Falei: Simone, se eu tivesse me submetido a aprender esse estudo que a gente está aprendendo, talvez eu não teria cometido tantos erros como eu cometi na minha vida. Sabe, Bispo Tom, isso tem sido de uma grandiosidade para nós que você não tem noção. Sabe o que está transformando? A nossa mente e o nosso coração. De nos submetermos cada dia mais à vontade do nosso Senhor. A gente tem aquela aposta que tudo é nosso. Não, tudo é do Senhor. Salmos 34, por favor. Do versículo 4 ao versículo 6. Salmos 34. Busquei o Senhor e Ele respondeu. E dos meus temores, todos me livrou. 5. Contemplai-os e serei o quê? Iluminado de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão o quê? A decepção. 6. Clamou este pobre homem, e o Senhor o quê? O atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. Está vendo como a palavra é um guia perfeito para a gente caminhar e buscar o Senhor? Olha Davi sendo restaurado. O diabo vem tentar roubar o quê? A nossa identidade, né? Rouba o quê, gente? Ele faz a gente desacreditar e rouba o nosso valor. Mas diante dessa palavra, o Senhor vem o quê? Trazer a nossa identidade novamente através de quem? De Cristo Jesus, naquele ato da cruz. Ele vem fazer você e eu acreditar nele novamente através do quê? Do ato de cruz e de sua palavra. Ele vem fazer eu e você se sentir o quê? Valorizado através de um ato de obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei,
Dá um chute na cara dessa tristeza, dessa dor que tenta invadir a porta do seu coração, que tenta invadir a tua mente. Fala: ei, Satanás, você atuava até agora sobre a minha vida, mas mediante a palavra do meu Senhor, eu rejeito toda essa história que você está tentando implantar na minha vida. A palavra está dizendo que ele traz o quê? Volta no 5, por favor. Aí mesmo. Contemplai-o, quem? Contemplai o Senhor e sereis o quê? Iluminado do quê? De felicidade. Ei, entra dentro do teu quarto, busca a presença desse Senhor, angustiado, abatido, triste, deitado, sabe, rastejando, mas fala: ei, Senhor, me contempla com a tua luz e com a tua felicidade, papai. O Senhor é luz que ilumina os nossos pés e os nossos caminhos por onde a gente for. E a igreja de verdade, você não vê a realidade que está na minha casa, e eu não consigo ver, mas o Senhor vê. Será que de fato eu e você temos confiado verdadeiramente que o Senhor muda a história, muda cenário? Não deixa Satanás aprisionar mais a sua mente. Não deixa Satanás te levar para um quarto cativo e roubar a sua comunhão com o nosso Pai Celestial. Aleluia. Não deixe, igreja. Jamais. Sabe o que a gente precisa? É se refugiar na presença de Deus. Davi buscava refúgio na presença do Senhor, não em soluções humanas. Ele encontrava conforto em saber que Deus estava perto dos quebrantados. A intimidade com Deus era o lugar de cura para a sua alma. Salmos 34, 18, por favor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa é a palavra do Senhor. O que ela está dizendo? Que perto está o quê? O Senhor de quem tem o quê? O coração o quê? Quebrantado. Diz a palavra aí que Ele salva os de espíritos abatidos. Você está entendendo a conversa de Davi com Deus? Ele ora a Deus e olha para dentro da sua alma e começa, sabe o quê? Fala assim: ei, você perdeu. Por que você está abatido? Por que você está abatido? Coloca a mão dentro de você e fala assim: alma, nunca mais eu te dou espaço para se abater. Porque eu tenho um Deus que através da sua palavra e de suas promessas se cumprirão. Queira o diabo ou não, na minha vida e na minha família, eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. E nós conquistaremos no Senhor. Se você crê de verdade, aplaude esse Deus, sabe? Glorifica esse Deus aí, porque a sua palavra ela é digna de confiança. Aleluias! Oh, Deus maravilhoso. Salmos 23, 4, por favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A depressão, ela tem espaço mediante a palavra do Senhor na nossa vida? Nenhuma. Aqueles que verdadeiramente andam com o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege, Senhor.
Olha para você ver como a palavra do Senhor, ela vem nos impulsionar para mais perto do Senhor. Mas em cima do começo, olha como Satanás, ele é sujo. Não deixe nunca mais o Senhor, Satanás, roubar a sua identidade. Não deixe Satanás, sabe, fazer de nós desacreditado da vida, desacreditado de viver, desacreditado, sabe, de confiar nas promessas do Senhor, ainda que demore, ainda que não se cumpra em nós, se cumprirão nos nossos. Ei, a palavra do Senhor diz que quem planta uma tamareira nunca vai colher. Sabe por quê? Ela passa de geração em geração. Eu planto aqui, mas eu espero que o Arthur vai colher lá atrás. Ainda que eu não veja, mas ele vê as promessas do Senhor se cumprindo uma por uma na vida dele, na vida dos seus. O que adianta, sabe o que? Nós nos posicionamos mediante qualquer investida de Satanás. Porque um dia o Senhor olha para Isaac, ele fala: Isaac, sabe por que eu estou cumprindo tudo na tua vida? Porque eu tenho lembrado daquilo que o teu pai, quando vivo estava, fazia pelo meu nome e por mim, Isaac. É por causa da aliança do teu pai, Isaac, e é por causa das promessas que eu lancei sobre a vida do teu pai, Isaac, que te farei cumprir em você. Ainda que as promessas do Senhor não se cumpram na sua vida, deixe a promessa do Senhor se cumprir nos seus. É esse entendimento que a gente tem que ter. Sabe, essas verdades que a gente tem que conseguir. Esses dias eu cansado, cheguei da feira, deitei, dormi, tomei um banho, deitei, dormi, levantei para beber a água. Estou vendo a Bíblia aberta, o caderninho dele aberto, e estou vendo ele anotar a palavra e os tópicos da palavra. Eu olhei aquilo e falei: Jesus amado. Ele olhou e falou assim: seguindo o teu exemplo, meu pai. Porque eu vejo sempre o Senhor falando que o teu pai, o meu avô, sentava sobre aquela mesa da cozinha e estudava fervorosamente a palavra. E um dia o Senhor atraiu esse teu ver para mudar o teu coração, pai. Fui para a minha cama. Deus falou assim: ei, só não pare, se esforce, porque dos seus cuido eu. Eu não forço ele a estudar a palavra, eu não forço ele a se interessar pela palavra. É dele. Eu não tenho sentado para estudar com ele, mas eu tenho orado nas madrugadas: Senhor, tenho um encontro verdadeiro e real com ele, para que ele possa compreender e viver os teus propósitos, Senhor. Agora o Senhor falou assim: agora é a hora de você dar suporte, ensinamento, treinamento. Mas partiu de uma intimidade com ele, Deus. No momento que ele estava se sentindo frustrado, solitário, ele falou: eu estava fazendo uma prova e uma coisa negativa, falando: ei, você não irá conseguir. E ele me mostra no final do seu caderno, uma conversa que ele tem direto com o Senhor Espírito Santo. Ele fala: meu Senhor, eu não quero provar nada para ninguém, mas nessa hora eu necessito, Senhor, dessa aprovação do Senhor sobre a minha vida. Só me ajuda, Senhor, a ter discernimento e compreender, Senhor, essa questão aqui, e me ajuda a tirar a nota que eu preciso. Hoje eu fui buscar ele vem todo feliz: papai, tirei 10. Eu olhei para ele me dá um abraço, pai. Falei: lógico. E comecei a orar por ele e falei: Senhor, dote ele ainda mais de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, pai. Previne ele, Senhor, das más companhias, Senhor, das ciladas de Satanás, da investida de Satanás, Senhor. Sabe, igreja,
É conforme nós andamos com o Senhor vai mudar não só nós, mas toda a nossa casa. O Senhor está tratando muito comigo, com a Kelly, financeiramente. Nós tínhamos uma farmácia, nós fechamos por causa da Covid. Só que o Senhor falou assim: eu quero tratar com vocês dois diretamente e profundamente. Falei: Senhor, a gente sempre foi obediente à Tua palavra, a gente sempre cumpriu a Tua palavra. Sempre fomos dizimistas da Sua casa, Senhor. Nunca fomos orgulhosos no meu pensamento, na minha concepção. Mas um certo dia, sabe, fazendo crawl, eu falei: meu Deus, o quanto eu era soberbo e não sabia, e não via. A gente acha que quando tem um poder aquisitivo, a gente pode gastar à vontade, igreja. A gente pode fazer loucuras. E através dessas pegadinhas que Satanás vai levar a gente à depressão. Eu estava caindo num quadro depressivo, igreja, porque eu não via solução. Eu olhava para um lado, as portas se fechando, eu olhava para um outro, as coisas se desfinhando. Eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Só que o Senhor estava moldando o meu caráter, o caráter da minha esposa, dizendo: ei, confia em mim que eu mudo toda a tua história. Do nada, sem nós saber, nós oramos: Senhor, então nos ajuda a encontrar uma resposta, porque o quadro que se encontra, Satanás, ele quer destruir tudo. Aquele nunca mandou currículo para a Drogaria São Paulo. Mas o diretor regional da Drogaria São Paulo, um dia para o carro na porta da farmácia, fala assim: por favor, eu gostaria de falar com a doutora Kelly. Ele olha para uma menina, ela: sou eu. Ele fala: menina, seu nome é muito falado entre os diretores regional da Drogaria São Paulo. E para nós é um prazer te convidar a fazer parte da chefia da Drogaria São Paulo. Nós te queremos que você venha no Vale do Paraíba ser representante de todas as farmacêuticas da Drogaria São Paulo. Muita gente pensava: eles estão perdendo, eles estão só se desfiando. Mas mal sabia daquilo que o Senhor estava fazendo e preparando para mim e para minha casa. Aos olhos de todo mundo, faliram, perderam, estão passando por luta. Mas mal sabia Satanás que Deus já estava preparando um caminho lindo e perfeito para toda a minha casa. Nunca mandou um currículo. Ela fala: eu posso orar a Deus, eu posso confiar em Deus. Mas eu preciso levar a resposta agora. Falou: Senhor, eu não trabalho dessa forma. Primeiro eu vou recorrer àquele que governa a minha vida. Se assim o Senhor falar o meu coração, diante de 3 dias eu te dou essa resposta. E ela: Senhor, se o Senhor está nisso, o Senhor vai concordar? Se não, também eu estou em paz. Ele olha e fala: Kelly, eu vou levar essa conversa para São Paulo. Não cabe a mim, cabe a eles lá. Mediante o que eles falar, eu te dou a resposta. 3 dias se passa, nada. No 7º dia, o telefone toca. Kelly, o CEO da Drogaria São Paulo não quer te perder por nada. Ela: como? O CEO da Drogaria São Paulo não quer te perder por nada. Aí liga a diretora do CRF aqui de Jacareí, que investiga, que vai nas farmácias, que atua as farmácias. Eu indico a doutora Kelly para vocês. E ela vai lá, pega a cartinha, chega. Aí a mulher fala assim: olha, a Andréia, a Jaqueline do CRF, no primeiro dia de trabalho da Kelly ali, na Drogaria São Paulo, vão na farmácia e falam assim: olha, agora este lugar começa a mudar e a transformar. Drogaria São Paulo, igreja, vendia por dia
780 mil por dia. Não, desculpa. 32 mil por dia. Eles tinham uma meta para bater de 700 mil mês. Eles passaram a vender 1.800 mil por mês, estourando todo o orçamento daquele lugar. Todos os clientes daquele passaram e foram para lá. E a coisa só está aumentando. E essa semana nós recebemos uma outra notícia, que o diretor da Droga Raia foi procurar a doutora Kelly. E em cima disso fez uma outra proposta para Kelly, uma farmácia que vai abrir ali no Parque dos Príncipes, a Droga Raia. Porque o povo do bairro está pedindo a Kelly para estar à frente da Droga Raia. Mas só cabe a nós o quê? Obedecer somente à vontade do Senhor. Porque Satanás, ele pega a pressa, não é não? Ele sabe dos planos e do propósito do Senhor. O que nós sabemos que o Senhor até esse momento preparou para nós foi o trabalho dela como chefia na drogaria São Paulo. Por que você está contando isso? Porque eu me encontrava como Davi, muitas vezes abatido, sem esperança. Muitas vezes as pessoas falam assim: acabou, pastor, não tem para onde sair. Foi trabalhar na feira. Só que na feira eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava dentro de uma fábrica. Sou gerente de 3 bancas agora. Gerencio 3 bancas. Por isso muitas vezes eu não consigo chegar domingo aqui, mas domingo eu também já coloquei um basta. Falei: olha, não dá para mim ficar fazendo loucura. Domingo eu preciso estar na igreja. E ele falou: pastor, eu não quero atrapalhar a sua comunhão com Deus. Porque desde o momento que você entrou aqui, a banca começou a vender desesperadamente mais, pastor. A gente não entende os propósitos do Senhor. A gente só precisa confiar. Sabe, o diabo, ele usa a depressão para aprisionar na mentira. Ele lança pensamentos de como você não pode, e o diabo usa a depressão para roubar a esperança. Uma pessoa sem esperança perde a vontade de viver. O inimigo, ele tenta levar a pessoa ao desespero e até ao suicídio. Mas o que João, e eu fecho essa palavra, João capítulo 10, versículo 10, por favor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra. Você refletisse sobre esse testemunho de vida que eu estou dando aqui, sobre a minha casa, aonde eu me encontrava numa escuridão. Foi através da Bia e do Renato que eu encontrei este lugar. Através do Bispo Tom, né, Bispo? Cheguei aqui sem esperança nenhuma. Cheguei aqui totalmente destruído. Mas aqui eu encontrei a palavra do Senhor. Aqui eu me firmei na palavra do Senhor. Mas muitas vezes Satanás fala assim: não vai não, porque está tudo acabando. Mas foi aqui, através aqui, que foi fechada a palavra. Mas eu acreditei no plano e no propósito que Deus tinha para a vida dos pastores aqui. Eu me firmei nessa palavra, falei: Satanás, eu não caio mais nesse palco que você armou. Eu não dependo da minha conta gorda ou não. Eu dependo, é do Senhor, é o Senhor que traz provisão sobre a minha vida. E quando eu tomei a facada, igreja, eu compreendi verdadeiramente como o Senhor me ama. E como o Senhor protege toda a minha casa. Pelo cuidado que essa igreja teve. Até nas finanças da minha casa, essa igreja cuidou. Sabe, quando eu precisei, pastor Fernando, Bispo Tom. Não tem vergonha de falar, igreja? É quando um está caído, a palavra diz o quê? Que um pega a mão e o outro, né? Se coloque de pé, meu filho, porque eu estou contigo. Tu não está sozinho. São esses detalhes, são esses valores, são esses princípios que mostram como o nosso Deus é. Se envergonhar do quê, igreja?
de você abrir o seu coração e de falar como o Senhor faz na nossa vida? Cláudia e o Sérgio prepararam uma cesta básica na hora que eu mais necessitava. E orando, o Senhor, chegaram lá, deixaram na porta do prédio. Eu falei, Senhor, como o teu cuidado é bom. Alguém que ganhava 12 mil por mês se encontra com 3. Como paga as contas, igreja? Como sobrevive? Mas a resposta está aí. Eu vim para que todas as minhas ovelhas tenham vida e vida em plenitude. É confiar no Senhor. É sair desse quadro de tristeza, sabe? Se reerguer no Senhor. Se reerga. Se reergue no Senhor nessa noite. Fala, Senhor, essa minha empresa é tua. Esse meu trabalho é teu. Esse meu estudo é teu. Sabe, igreja, Deus, Ele muda a nossa história diante dos nossos olhos, sim. De verdade. Muda a nossa história. Eu contei esse testemunho no CRAU. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, ei filho. Eu falei, oi. Você está feliz no trabalho que você está fazendo agora? Eu falei, estou. Muito contente. Ele falou, cara, você é um trabalhador, mano. Debilitado, com a barriga do jeito que você está, cortado, e sol, chuva. Eu falei, não, mas é um trabalho digno, honesto. Trabalho como qualquer outro, cara. Ele falou, o Senhor, eu estava orando ao Senhor. E eu cheguei dos Estados Unidos essa noite, cara. E eu tive que vir direto aqui para te encontrar e te dizer, não se preocupe com o estudo do Arthur, até a faculdade dele está paga. Todos os estudos do teu filho, o Senhor manda dizer que Ele vai pagar, e até a faculdade do teu filho. Que faculdade que o teu filho quer fazer? Eu falei, quer fazer medicina, então já está paga, não se preocupe mais, porque esses recursos, o Senhor coube a mim, a depositar isso na vida. Falei isso, né, Bissotão? Um testemunho, né? Eu olhei e falei, Senhor. Ele falou assim, pastor Joy, eu lembro um dia que eu não tinha 7 mil reais para ir para os Estados Unidos, viver um propósito de Deus na minha vida. E eu lembro que você me ligou e falou, Deus mandou depositar 7.800 na tua conta. Para mim cumprir o propósito e os sonhos de Deus. Chegou lá, pastor Joy. Deus me fez prosperar tanto, pastor Joy. E Deus me fez lembrar da tua casa. Deus me fez lembrar daquilo que o seu coração nunca se prendeu, pastor Joy. Eu comecei a chorar, naquela feira, ninguém entendia nada. Só olhava para o céu e falava, Senhor, o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu nem um minuto. Obrigado, Pai. Não porque o Senhor está fazendo por mim, mas por Ele. Se o Senhor quiser me levar agora, eu descanso em paz. Porque eu sei que o cuidado sobre a minha casa nunca sairá, Senhor. Tu és fiel na tua palavra, Pai. E o teu cumpre tudo aquilo que o Senhor promete. Estou falando isso daqui para me vangloriar, não, igreja. Eu estou falando isso daqui no momento que eu pensava que o Senhor já não olhava mais para mim. Que o Senhor já não cuidava mais da minha casa. Deus usa a comunidade para, me abraçar, me colocar de pé. E no momento que eu estava aqui trabalhando numa feira, Deus usa o pastor Fernando. Falei, é lá que eu te levantei, e é lá que eu vou te usar. E lá Deus tem bradado, lá Deus tem, se manifestado. Aleluias! Que condição que eu tenho, igreja, de pagar uma escola inteira, até o final de estudo, de uma faculdade de medicina. Falei, você sabe o valor? Falei, pastor Joy, eu tenho uma empresa bem sucedida nos Estados Unidos.
chegou a hora, não eu, mas o Senhor honrar tudo aquilo que o Senhor um dia fez por ele. Lembra do lugar secreto, pastor Joy? Você alcançou a vida do meu filho que estava no lamaçal, do pecado, das drogas. O menino ia ser preso. Você foi e orou por ele. Hoje o menino é um pregador da palavra inato. Confia nesse Senhor. Essa é a palavra de hoje. Quem vem aqui, pastor Fernando, bispo Tom? Eu só gostaria que você aplaudisse esse Deus e glorificasse a esse Deus. Aleluia.